Vamos orar, agradecer a Deus pelos dízimos, ofertas, minhas crianças que estarão indo lá para o culto infantil. Senhor, muito obrigado por esses dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de te adorar. Temos também, Senhor, o privilégio, inclusive, de contribuir com generosidade para o sustento da tua obra, da tua igreja. Amém. Pai, obrigado também pelas crianças que estarão agora indo para o culto infantil, falar o coração delas, ó Deus, através desse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar-se. Queridos, eu vou iniciar hoje uma série de mensagens, de reflexões que vamos fazer agora pela manhã e à noite, durante 7 mensagens. E essas 7 mensagens são baseadas nas 7 cartas às igrejas, lá no Apocalipse. Seria 7 igrejas, 7 mensagens para o nosso tempo. Quando a gente olha o livro de Apocalipse, normalmente a gente associa a quê? Ao fim do mundo, catástrofe, ao final dos tempos, coisas desse tipo. Mas é interessante que Jesus Cristo, ele revela a João muitas coisas, e ele diz para João, o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição aos cristãos, e aí Jesus Cristo vai falar com João, olha, escreve tudo que você vai ver. E aí Jesus vai fazer várias revelações de vários momentos proféticos da nossa história. Mas é interessante que antes dele fazer qualquer revelação, ele faz mensagens a 7 igrejas. Na verdade, faz mensagens às igrejas, não é a 7, não. Ele faz mensagens às igrejas. Ele manda João escrever. E essas mensagens não são só para aquelas igrejas. Na verdade, elas têm um caráter assim permanente, universal. E eu quero, nessa série de mensagens que nós vamos estar fazendo, como eu disse, hoje de manhã, hoje à noite, nos próximos domingos, durante 7 mensagens seguidas, tratando desse tema. Na verdade, as mensagens que Jesus está presente, vamos estar lendo aqui, refletindo nelas, tem tudo a ver com o século XXI. Era para aquela época? Era. Mas também tem tudo a ver com o século XXI. Ele fala do amor que esfria, que é o que nós vamos ler hoje. Ele fala também da pressão cultural. Essas cartas mostram isso. Ele fala da confusão moral, da religiosidade vazia também. Jesus Cristo fala do orgulho. Jesus fala de desânimo. Fala da falta de discernimento. E vai por aí. Então, essas 7 cartas podemos chamar de mensagens de Jesus Cristo, que se ele estivesse hoje escrevendo, não mudaria nada, eu acredito. Porque são mensagens para todos os tempos, que tem muito a ver com a nossa época. A gente vê ali 7 cidades, cartas para 7 cidades, eram crises que essas cidades enfrentavam, e essas igrejas também. Jesus fala de arrependimento, apresenta o problema, as promessas para os vencedores, e mais do que tudo, 7 vezes Jesus fala o seguinte, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa série que vamos iniciar agora de manhã de mensagens, são mensagens, digamos assim, de Jesus Cristo para a nossa igreja e para todas as outras igrejas desse século XXI. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, vamos começar com a primeira mensagem, que é para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, vamos ler os versos de 1 a 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, versos de 1 a 7, diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Diz Jesus Cristo aqui: sei de tudo que você fez, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência
sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja para onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isto, diz o Senhor Jesus Cristo, a isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui. Queridos, como eu disse, 7 cartas a 7 igrejas. Éfeso, a primeira das igrejas que recebe essa carta, ou para a qual Jesus Cristo envia uma carta. Éfeso era uma cidade muito admirável naquela época. Talvez a igreja de Éfeso também, aos olhos, talvez de muitos pastores hoje, seria uma igreja muito interessante de pastorear. Era uma igreja ativa, era uma igreja ocupada, uma igreja até, de certa forma, sólida teologicamente, resistente ao pecado, firme contra os falsos mestres, chamados falsos apóstolos. Ou seja, era uma igreja que tinha todas ou muitas virtudes que daria orgulho. Você diz, eu participo dessa igreja. Eu sou membro da igreja Éfeso, uma igreja sólida, uma igreja espiritualmente coerente com o ensinamento da palavra de Deus. Só que Jesus Cristo vê algo que ia além do que era visível aos olhos humanos. Talvez as pessoas ali em Éfeso, e certamente aqueles que estavam convivendo ali, olhassem para aquela igreja com muita admiração e faz até sentido. Como eu já falei, Jesus elogia muitas coisas nessa igreja. Mas havia uma coisa que Jesus Cristo observa. Havia um problema que os olhos humanos talvez não percebessem, ou até alguns talvez sentissem, mas Jesus via o que os olhos humanos não veem. O que ele via naquela igreja? Estava tudo bom, limpo, perfeito, mas faltava uma coisa, que era... Jesus diz assim, eu tenho contra você algo. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou aquele amor que você tinha lá atrás. Quando você me conheceu, você abandonou aquele amor, aquela paixão por mim, quando você começou a caminhar comigo. Jesus Cristo via e vê e continua vendo algo que os olhos humanos não veem. Nós podemos, por exemplo, participar de uma igreja nossa, ou qualquer outra igreja, com muita boa doutrina. Podemos participar de uma igreja que tem muito serviço, realiza muitas ações, muitas obras. Uma igreja que tem várias virtudes admiráveis, não tem nenhum erro, pelo contrário. Uma igreja que contribui financeiramente com liberalidade, com prazer, tudo isso é virtude e é admirável. Só que, irmãos, nós vemos Jesus Cristo indo além do que nós vemos. Aí ele olha para onde? Coração. Olha, está tudo muito perfeito, mas eu tenho contra você algo que eu vejo lá dentro. Você abandonou o primeiro amor. Falta desse primeiro amor. Queridos, quando o amor se vai, tudo mais se torna mecânico. Quando o amor se vai, as coisas passam a ser rotineiras ou vazias, pesadas, se tornam um fardo. Esse é o grande problema. Queridos, o problema daquela igreja em Éfeso não era aquilo que ela fazia. As coisas que ela realizavam eram coisas boas. Por exemplo, ele elogia, veja no verso 2 e 3, eu sei de tudo que você fez. Queridos, essa é uma verdade absoluta. Deus é onisciente. Ele sabe tudo que nós fazemos. Eu sei de tudo que você fez. Eu vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Jesus vê o que nós fazemos. Ele
sabe, ele vê. E ele via aquela igreja realmente muito imbuída num trabalho muito sólido, muito perseverante. Eu sei que não toleram os perversos. Eu sei que você examina as pretensões dos que se dizem apóstolos. Então, era uma igreja que não seguia qualquer líder, não seguia qualquer liderança. E mais ainda, eu sei que vocês descobriram aqueles que são mentirosos. Vocês sofreram, a igreja sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Então veja, é uma igreja muito sólida, com várias virtudes admiráveis que nós devemos seguir virtudes dessa natureza. Jesus não está criticando essas virtudes. Pelo contrário, é um elogio. É um elogio muito saudável. E, queridos, é um elogio que precisamos ouvir do Senhor também, esse tipo de elogio. Uma igreja sólida, uma igreja que examina a palavra, uma igreja que tem a paciência, uma igreja que não desiste, uma igreja que está realmente trabalhando, uma igreja que contribui para a obra do Senhor, seja economicamente, seja com serviço. Ou seja, queridos, Jesus começa destacando as virtudes da igreja em Éfeso, e todas elas são realmente muito excelentes, muito excelentes. Né? O trabalho, a perseverança, a doutrina firme, a resistência espiritual. Então, é uma igreja muito admirável. Correta na doutrina, resistente ao pecado, firme contra falsos mestres, e vai por aí. Isso é uma igreja que, olhando de fora, não tinha nenhum problema. Era uma igreja que, para quem olhasse a estrutura, a organização, o trabalho, o serviço, a doutrina, a teologia, estava tudo perfeito. Mas aí vem esse detalhe que eu falei, que a Bíblia ensina. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Tem contra você que abandonou o seu primeiro amor. Veja, Jesus Cristo diz assim: olha, você perdeu, ou vocês perderam o primeiro amor. Ele não fala perder. Ele fala, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Não foi de um dia para outro. Eles não estavam ali, perdeu, eu coloquei. Não foi isso. Foi um abandono, e o abandono é progressivo. Não foi de um dia para o outro, mas foi uma coisa sutil. Foi lentamente. E é imperceptível. E, queridos, a caminhada com Cristo, ela exige que nós mantenhamos diariamente o foco com Ele. Porque o risco de acontecer o mesmo contigo e comigo é igual. O abandono, ele é paulatino. O deixar de lado, ir abandonando o primeiro amor, é uma consequência de uma relação com Deus que vai cada vez diminuindo mais. Por exemplo, nós temos alguns sintomas, né, que vai fazendo com que pessoas vão, que a gente vá perdendo o primeiro amor. A oração. Quando a oração começa a virar um hábito mecânico, um sintoma ruim. A oração deixa de ser o meu alimento de todo dia. Quando o serviço vira peso, eu sirvo com alegria, a Bíblia fala que servir o Senhor com alegria. Mas quando o tempo vai passando e o serviço parece que vira peso, eu não consigo mais ter nem tempo para servir o Senhor, porque estou envolvido com tantas outras coisas, né? São sintomas que vai fazendo com que, paulatinamente, o primeiro amor esfrie. Quando a Bíblia perde a relevância que tem, né? Muitos hoje dizem que tem que ser reescrita, tem que ser atualizada, adaptada à cultura. Quando a palavra de Deus deixa de ser o norte absoluto. Essa semana eu falava no PGM, na quinta-feira, à noite que eu participo,
E aí eu falava para o grupo lá, é interessante, esse PA está aí a Alice, nosso PGM. Não, desculpa, a Alice é da tarde, tanto PGM, Alice é da tarde. Da noite, o povo não está aqui, só meia-noite. Eusimar, né? Eusimar, um grupo bom. E aliás, de passagem, o grupo quase, a grande maioria não é da igreja, não é? Aleluia. Bom, está a Maria Helena, tem Eusimar, tem vários da igreja. Mas mais da metade não é da igreja, é um grupo grande. Mas eu falava, o pessoal me perguntava sobre essa questão justamente da Bíblia, né? Ser atualizada ou não. A Bíblia ela é o nosso norte, ela tem que ser o nosso norte. Não podemos ter outras vozes além daquela que norteia a nossa vida. É a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus perde a relevância absoluta, né? Eu falava isso lá, a questão da verdade, a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade, e quando ela deixa de ser a verdade absoluta, ela vai perdendo relevância. Isso faz com que a gente vá esfriando, o primeiro amor vá se esfriando. Então Jesus Cristo fala, olha, vocês não é que perderam, vocês abandonaram o primeiro amor. O prazer de contribuir com a obra do Senhor, seja econômica, seja um serviço, seja em oração, seja o que for, estar com o Senhor. Queridos, o maior perigo da vida cristã não é cair, é esfriar. Esse é o grande perigo. Porque o esfriamento, como eu disse, ele é paulatino. Você ferve uma água, deixa ela no fogo, apaga o fogo, deixa ela no fogão. Ela não vai esfriar de hoje para de um minuto para o outro. Ela vai voltar, daqui a pouco ela está menos fervida, está menos quente, está morna, quando está fria, e pronto. Esse é um grande problema na vida cristã. Jesus chama a atenção disso. Então, quando aquela igreja era maravilhosa em vários aspectos, tinha algo que Jesus Cristo destacou, que faz toda a diferença. Você abandonou o primeiro amor. Volta de onde cai. Volta ao primeiro amor. Jesus Cristo faz ali uma prescrição, digamos assim, como um médico prescreve uma receita. Ele faz ali uma prescrição tripla para aquela igreja. Verso 5 diz assim, olha, veja até onde você caiu e arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Olha só, Jesus não apenas diagnostica, faz o diagnóstico do problema. Eu vejo que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas aí ele prescreve o remédio. Ele prescreve o remédio. Lembra-te da onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. E a outra é volta. As primeiras horas. É sério? Veja, lembra, olha, observa. Lembra de como tudo começou. Lembra, traga a memória. Aliás, o profeta diz isso, né? Quero trazer a memória, o que me dá esperança. Lembra onde caíste, lembra como era, lembra a alegria que você tinha na presença de Deus. Lembra das orações, da obediência, do cálculo, sem cálculo nenhum, obediência, ponto final. Queridos, a memória é um bom combustível espiritual, você trazer a memória aquilo que Deus fez na sua vida. É um ótimo, excelente combustível. Lembra? E Jesus Cristo fala depois da lembrança, arrepende-te. Lembrar o ponto da inflexão e arrepender e voltar. Arrepender é voltar. E não tem a ver com emoção, é decisão, é dar meia volta. Eu esfriei, preciso voltar. Preciso voltar ao caminho. Cantamos agora há pouco aquela música. Voltar ao início de tudo, é voltar ao caminho. Onde eu errei? Em que momento eu comecei a abandonar? Em que momento, em que ponto eu comecei a deixar de lado? Volta para esse ponto e você vai estar no lugar certo. Ponto de inflexão. Volta para esse ponto inicial.
Volta às primeiras obras. Faça de novo o que você fazia quando você amava o Senhor. Leia mais a palavra, ore mais, sirva mais, busque mais, contribua mais. E não é até se cansar, não, até você estar inflamado. Quantas vezes a gente parou em algum momento, foi, daqui a pouco quando viu já estava longe demais. É o que Jesus diz. O caminho para reacender o amor é o mesmo que abriu o caminho para o relacionamento com Cristo lá no início. Volta para esse caminho. E aí Jesus Cristo diz no verso 6 o seguinte: mas aí está a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. E é interessante, né? Quem eram esses nicolaítas? Não se sabe exatamente. Alguns teólogos imaginam que seja originário do discípulo de um dos diáconos, lá em Atos 6. Há uma citação de 7 diáconos que foram escolhidos ali, né? E Nicolau era um desses diáconos, ele era de Antioquia, se converteu ao judaísmo, depois ao cristianismo. Então tem algumas teorias sobre quem seriam esses nicolaítas, mas o problema não era quem eles eram, o que eles ensinavam. Então os nicolaítas ensinavam algo que era muito perigoso, era uma mistura perigosa. Por isso que muitos estavam esfriando, deixando o primeiro amor. Que mistura perigosa era essa que eles ensinavam? Eles ensinavam a libertinagem moral. Diziam que o cristão podia participar dos banquetes pagãos, cheios de moralidade, porque o corpo é que peca, o espírito não. Percebe o absurdo? Quem peca é o corpo, então eu posso participar de qualquer coisa, libertinagem moral que seja, porque o espírito não peca. Isso não é verdade. Pelo contrário, os nicolaítas também tinham uma visão do sincretismo religioso, ou seja, tentavam conciliar a fé cristã com as práticas idólatras de Éfeso, que tinha lá a deusa Diana, né, que era uma cidade muito idólatra, e os nicolaítas tentavam conciliar, ao mesmo tempo que estavam com o Senhor e buscavam ali na comunhão com a igreja, aquela firmeza, tudo que eu falei de positivo, que às vezes teologia, mas também iam para os seus rituais, né, idólatras da cidade, justificavam o pecado, chamavam de liberdade aquilo que Deus chama de impureza. É muito que a gente vê hoje, né? É liberdade. Deus nos libertou, e é verdade, mas Ele não me libertou, querido, para pecar. Ele me libertou do pecado. Embora eu continue pecando, sendo pecador, mas não sou mais escravo do pecado. Então era isso que Jesus Cristo estava condenando naquela igreja. Eles eu vejo a sua obra. E Jesus Cristo diz: eu também odeio esse tipo de obra. É óbvio que Jesus Cristo não se alegra com esse tipo de comportamento. Os nicolaítas modernos dizem isso: não tem nada demais, todo mundo faz. Deus não tem. É preciso ser elegante, vai por aí. Deus, a igreja em Éfeso tinha tantas virtudes, mas ela foi aos poucos abandonando algo que vive no nosso coração, que é o amor pelo Senhor e pelas coisas ligadas a Ele. Isso foi um abandono trágico para aquela igreja, embora tivesse todos os atributos que nós já citamos aqui. Em último lugar, a promessa. Jesus Cristo encerra essa e as outras cartas sempre com uma promessa. E essa carta à igreja de Éfeso ele encerra com a seguinte promessa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem? O Espírito. Perfeito. O Espírito diz às igrejas: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a promessa. Ao que vencer, ao vitorioso, aquele que voltou ao primeiro amor. É uma vitória. Aquele que vai se distanciando, ele está indo para o caminho da derrota. Mas lembra-te de onde você caiu, qual foi o ponto de inflexão. Retorna ao primeiro amor. E isso é uma vitória. E aí ele faz uma promessa a esse que obteve esse tipo de vitória. Ao vitorioso
para o paraíso de Deus. Tá? A linguagem figurada para dizer o alimento, a graça, a vida eterna, salvação. Lembra onde você caiu? É uma promessa. Queridos, a igreja de Éfeso é uma boa ilustração de muitas igrejas do século XXI. A igreja que perde o amor, perde a vida. Mas a igreja que volta ao amor, volta a viver. E é isso que Deus deseja da minha e da tua igreja, da nossa igreja. É isso que Deus deseja de nós. A igreja somos nós, não somos parentes. Nós somos a igreja. E se nós, a igreja de Jesus Cristo, aqui estabelecida no bairro do Cobrasol, por exemplo, vivemos dentro desse princípio apresentado pelo Senhor, do amor por Ele sobre todas as coisas, está ardendo dentro de nós, o mundo vai ser conquistado, Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama, me chama você para um ativismo delicioso, mas nos chama para um relacionamento vivo. O resto, as outras coisas